Olá! Hoje eu vou falar a diferença de duas palavrinhas que a gente troca com muita frequência nos textos e na fala. Porém, elas têm algumas particularidades no sentido que é importante saber. Nós vamos falar hoje sobre o através de e o por meio de. Primeiro eu quero salientar que o uso do através de tem sido muito corrente, principalmente na fala, e isso acaba se refletindo também nos textos escritos, né? Com o tempo, a gente já não percebe muita diferença deles e acaba aceitando normalmente a substituição, né? Como se fosse sinônimos. Porém, em algumas situações formais de escrita, especialmente em momentos de avaliação, é importante usá-las da forma correta, da forma adequada, como a gramática exige, porque isso vai ser avaliado, vai ser observado no seu texto. Então, o corretor, ele vai observar ali na sua produção se você tem domínio, né, das sutilezas da língua. Então, portanto, em situações bem formais ou avaliativas, é importante você usá-las da forma como a gramática espera. Nas outras situações do cotidiano, então é possível até fazer essa substituição, não há problema algum. Até mesmo se você lê reportagens, notícias ou muitos artigos, né, de opinião, você vai ver essa substituição e todo mundo vai entender o texto sem problema algum, beleza? Bom, então vamos começar sobre o por meio de. O por meio de, ele tem sentido de mediação, de instrumento. Então, é equivalente a por intermédio de. Então, a gente utiliza ele em situações em que você vai apresentar um instrumento para alcançar um objetivo. Então, você vai apresentar qual é o instrumento que será utilizado para alcançar um determinado objetivo. Vejamos os exemplos. O povo elege seus representantes por meio do voto. Aqui a gente tem a seguinte relação. O povo, né, utiliza um instrumento para eleger os seus representantes. Então, qual é esse instrumento? O voto. Fica bem evidente essa relação de sentido entre as informações. Vamos ver um outro exemplo. Ele conheceu Paris apenas por meio da internet. Esse exemplo já tem uma particularidade. Ele soa extremamente formal, não é? Porque no cotidiano é muito mais fácil falar, né? Ele conheceu Paris através da internet, né? Então isso é normal. Porém, numa situação formal de escrita, o por meio de é o adequado, porque a internet é um instrumento pelo qual ele, né, a pessoa, conheceu Paris. Agora vamos ver um último exemplo e depois eu vou falar alguns detalhes sobre ele. É possível melhorar a educação pública por meio de investimento em soluções tecnológicas e acessíveis para professores e alunos. Aqui deu para perceber que a gente tem uma relação entre um problema e algumas soluções, né, para resolver essa questão. Então, aqui o objetivo é falar ferramentas para melhorar a educação pública. Em quais situações, né, a gente precisa apresentar alguma proposta de intervenção que fique claro? Então, especialmente o Enem cobra isso, né, da sua competência 5, que o candidato apresente uma proposta de intervenção. Normalmente ela aparece lá na conclusão. É preciso apresentar qual é o meio, qual é a forma que o agente vai utilizar para intervir naquela situação, para resolver de alguma forma o problema ou minimizá-lo, certo? Então, aqui você precisa então tomar muito cuidado com o uso do por meio de. Ele vai garantir a formalidade do seu texto e vai fazer o corretor gostar mais da sua proposta de intervenção ou não desconsiderar algum ponto por informalidade ou por emprego inadequado de palavra, que pode acontecer. Então, se você está se preparando para o Enem ou alguma prova que precisa apresentar uma proposta de intervenção, o por meio de tem que estar gravado na sua mente, o sentido dele é muito importante. Então, para evitar a repetição do por meio de no seu texto, né, que ele apareça muitas vezes, você pode utilizar as seguintes expressões: por intermédio de, por mediação de,
mediante. Então, essas são algumas palavras que você pode empregar para substituir o por meio de e não utilizar o através quando tiver essa relação de meio, de instrumento. Vamos ver agora, então, qual é o valor do através de, em quais situações eu posso utilizar. O através de tem o sentido de um lado para o outro, transpor, atravessar. Ou também tem o sentido de no decurso de um tempo, né, do transcorrer de um período temporal. Então, basicamente, o através a gente vai imaginar que está passando de um lado para o outro. Confira os exemplos. Dava para ver a lua através da neblina. Nesse exemplo fica bem evidente, né, que você está vendo a lua através, então eu estava atravessando a neblina o seu olhar e você conseguia ver a lua. Também situações de ver através da janela, né, através de um vidro, então também é coerente. Sempre pensa que tem algo impedindo e vai passar. Então aí o através de está correto. Um outro uso para o através de, que é bem interessante nas redações, né, seja avaliativas ou em outras situações formais, é utilizar no sentido temporal. Olha os exemplos. A humanidade evoluiu através dos tempos. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Deu para perceber aqui que é através, né, do transcorrer do tempo. Então, o tempo vai passando e você consegue perceber a evolução da cultura. Então, perceba que aqui não tem uma noção de ferramenta, de um instrumento, mas sim de transcorrer, de transpor, né, de passagem aí de tempo através de. Percebeu a diferença, então, e quais são as situações adequadas, né, de formalidade para usar o através de e o por meio de? Se sim, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para você. E até o próximo vídeo. Tchau!